malta, vou fazer este vídeo aqui um bocado rápido se calhar, mas para vos passar uma dica muito importante a nível de Forex principalmente, que é a nível de horas e horários para vocês fazerem trading e o que é que acontece em cada horário. Isto foi uma chave que eu aprendi há uns tempos atrás e que realmente vale muito a pena vocês aplicarem no vosso trading. Porquê? Porque o preço acaba por fazer também padrões a nível de tempo e de sessões. Okay? Vocês sabem que nós temos a sessão da Ásia, a sessão de Sydney, a sessão de Londres, a sessão de Nova York, e essas sessões geralmente têm uma função entre elas que nem todas as pessoas se calhar usam quando fazem trading. Okay? Então o que é que nós podemos ver a nível de trading nessas sessões? Muito simples. Ok, isto aqui está a preto, vou só aqui colocar primeiro a branco. Ok, já está. Pronto. O que é que nós podemos ver? Geralmente na Ásia nós vemos o preço muitas das vezes a acumular. Ok? Ele constrói aqui uma estrutura de consolidação em que chega a uma altura, perto da sessão de Londres ou na sessão de Londres, ele costuma fazer algo deste género. Uma captura destes pontos aqui em que vai stopar quem está em vendas aqui em cima e quem está em compras aqui em baixo, ok? Depois deste movimento ele tem tendência na sessão de Londres a fazer um push para upside, ele cria uma nova zona de ordens e volta a subir, ok? E o que é que acontece aqui? Isto está muito dividido geralmente pelos horários e pelas sessões, ou seja, para vocês perceberem melhor, eu vou colocar aqui também os horários e as sessões em que são. Então basicamente aqui é a sessão da Ásia, ok? Aqui nós temos a sessão de Londres, neste movimento aqui, às vezes depende, nem sempre é certo, mas este movimento aqui ou é na pré-abertura da sessão de Nova York ou na abertura da sessão de Nova York. Pré-abertura ou abertura de Nova York e depois dá-se um movimento então na sessão de Nova York, outra vez a continuação, okay? Isto depois já conceitos mais avançados que vocês vão provavelmente ter a oportunidade de aprender aqui também no canal ou em algum outro curso que eu faça, mas basicamente o que é que acontece? Na sessão da Ásia existe muita gente a fazer aqui este tipo de ordens. Okay? Como o mercado está consolidado, o pessoal opera consolidações e está aqui a fazer vendas e compras. Okay? E chega a uma altura em que é stopado por volta destas horas, mais ou menos. Entre as 5 horas da manhã e as 8 horas da manhã. Okay? Depois também tem que ter sempre atenção quando é que a sessão de Londres abre. Okay? Porque quando há aquela mudança de horários, nessas alturas difere um bocadinho. Pronto, isto acontece mais ou menos nestas horas. Depois, este push para upside acontece às 9 horas até à 1 hora. Okay? E este push, pronto, depois pode acontecer também este retracement dentro deste horário ou depois da 1. Okay? E depois então este movimento é nas horas a seguir, acontece então este novo push, ok? E geralmente o que acontece? Depois no fecho da sessão de Londres, ele costuma também fazer um novo pullback, ok? Depois pode ou vir para baixo ou continuar para vir mitigar aqui no outro dia e continuar para cima, ok? Vamos ver então isto na prática, e isto por acaso passou-se agora estes 2 dias perfeitamente, ok? Eu deixei só aqui assinalado que era para eu não perder aqui a zona, porque realmente foi um padrão bem bonito. O que acontece? Neste dia aqui, se nós repararmos, nós temos então aqui a consolidação da sessão da Ásia. Depois, entre as 5 e as 8 da manhã, nós temos então as capturas de liquidez. Okay? Ou seja, aqui nós temos Ásia. A Ásia acumula. No pré-Londres, nós temos a liquidação. Depois temos o movimento na sessão de Londres. Temos aqui a sessão de Londres. E depois, no pré-Nova York, nós temos então a mitigação. Agora sempre ser mais fácil.
E depois temos a continuação do movimento em Nova Iorque. Ok? Bem simples, igualzinho ao que estava lá em baixo. Ok? Isto num cenário de venda. Num cenário de compra, logo no dia a seguir, reparem só. Novamente, sessão da Ásia acumula. Depois aqui foi entre as 6 e as 8 exatamente, tivemos a liquidação. Ou seja, vou por aqui, Ásia. Para Londres a liquidação. Em Londres nós temos um movimento. Depois aqui foi na sessão de Nova Iorque, na abertura, nas horas a seguir, é que nós tivemos então, daí eu ter dito que nem sempre era na pré-abertura, esse também era na abertura. Nós temos então a mitigação. E depois temos a continuação na sessão de Nova Iorque. Bem simples, malta. Ok? Vocês podem usar isto, por exemplo, se vocês ainda não saberem Smart Money, que é a estratégia que eu uso, por exemplo, nestas zonas de antiga resistência e novo suporte, por exemplo, geralmente são essas as zonas que vocês vão ver este tipo de ação de preço, ou então, quando vocês veem este movimento a acontecer, vocês podem traçar o Fibonacci que vocês já aprenderam, traçam do início da liquidação até ao ponto mais alto, e geralmente o que acontece é que ele geralmente vem a esta zona entre o 61.8 e o 78.2 para vocês continuarem o vosso push para upside, ok? Muito simples. Se quiserem depois podem descer em lower time frame e tentar encontrar alguma divergência ou algum padrão que vos indique realmente a reversão. Por exemplo, aqui nós tínhamos aqui este bullish engulfing, aqui nova zona de força, aqui novo bullish engulfing e, por exemplo, entrarem aqui com stop loss cá em baixo, por exemplo, e seguirem para cima. Eu não gosto muito deste tipo de price action aqui, não é os que eu costumo entrar, prefiro outras confirmações, mas já era uma possibilidade de vocês apanharem o movimento porque ele realmente mostrou aqui força para ir para a upside, ok? Espero que tenham curtido da dica, malta. É realmente uma dica muito importante se vocês utilizarem-na bem. Estudem-na e aproveitem, ok? Até já!